Humanos! Adri volta na área, vamos continuar do nosso último encontro. No último vídeo eu apresentei para vocês a estrutura da membrana plasmática, mostrei para vocês quais eram os principais componentes, falei das proteínas integrais de membrana, expliquei para vocês que a membrana plasmática era uma estrutura extremamente importante para poder definir o que era o ambiente extracelular do ambiente intracelular, mostrei para vocês a dinâmica, tentei mostrar para vocês a dinâmica da movimentação de determinadas estruturas, bati bastante na tecla da questão de que a gente está falando de algo que pertence ao mundo tridimensional, ao mundo real, ainda que numa proporção ridiculamente pequena, pensando obviamente no cotidiano, a gente está falando de estruturas microscópicas, claro, mas é muito importante a gente conseguir ter esse acesso, a gente ter essa dimensão de que tudo que a gente está falando dentro da célula tem três dimensões, tem uma estrutura tridimensional, obedece a uma lógica de certa forma muito parecida com o que a gente vai operar aqui. Repito, isso vai ser super importante para a gente conseguir entender alguns conceitos ali na frente que que aparentemente são muito complexos, mas não são se a gente lembra que a gente está falando de algo que obedece a mesma dinâmica que o nosso mundo macroscópico obedece. Assim, a gente está falando de estruturas que ocupam lugar no espaço, que podem ser de alguma forma tapadas, digamos assim, cujo acesso pode ser atrapalhado, para colocar de outra forma. Como assim? Vamos lembrar lá do que eu falei na semana passada. Eu tenho proteínas, que são proteínas canais, que vão funcionar com portas. Lembra que eu dei exatamente esse exemplo? Como se a gente estivesse falando de uma manilha de água onde eu fecho e abro. Ainda que os mecanismos de abrir e fechar essas proteínas sejam muito particulares, eu tentei dar uma geral nisso no primeiro vídeo, isso obedece uma lógica de você tampar um balde ou você destampar ele. É exatamente esse tipo de raciocínio que eu quero. Eu quero que a gente tente, ao máximo, simplificar coisas que são complicadas. A gente vai conseguir torná-las extremamente técnicas e mais complexas quando for necessário. Mas isso não significa que a explicação para chegar lá precisa ser inalcançável, incompreensível. Esse é o objetivo. E aí, para conseguir continuar nessa pegada, o que eu quero mostrar para vocês hoje é um vídeo, eu comentei sobre ele na aula passada, que é a vida interna da célula, se eu não me engano, essa é a tradução literal do vídeo. E eu vou passar ele passo a passo com vocês. Eu vou botar ele na tela principal, vou ficar do lado comentando, em alguns momentos eu vou dar pausa, em outros momentos eu vou deixar tocar. O vídeo tem uma duração de 8 minutos aproximadamente, mas a gente deve levar, acredito eu, que 12 minutos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque eu quero fazer algumas inserções de explicações no meio do caminho. Prestem bastante atenção na dinâmica do vídeo. Como o nome sugere, a gente vai ver uma animação que traz como a célula é por dentro e como ela funciona. Então é um pouquinho da anatomia e da fisiologia intracelular. Vai fazer sentido. Parece muito chato, mas não é, então vamos comigo. Então vamos fazer aqui uma contextualização. O que parece isso que vocês estão vendo no vídeo nesse momento? Sim, isso é um vaso sanguíneo. Então a gente está vendo, melhor dizendo, um vaso sanguíneo que é a parede que vocês estão acompanhando. Deixa eu ver, vocês vão conseguir ver o meu mouse aqui, ó. Isso daqui são as paredes celulares das células endoteliais. Vou melhorar, inclusive, para ser um pouquinho mais preciso. Essas são as células endoteliais. O que a gente está vendo aqui são as estruturas que formam um vaso sanguíneo por dentro, beleza? O que a gente está vendo aqui destacado em azul são células que estão presentes na nossa corrente sanguínea. A gente daqui a pouco vai ter a identificação dela, mas a gente está falando especificamente de células do nosso sistema imune, são leucócitos, e em vermelho aqui a gente está vendo as nossas hemácias, beleza? Reparem que os nossos leucócitos, eles estão em contato com as células endoteliais, com as células dos vasos sanguíneos, beleza? Isso vai ser fundamental para a gente conseguir entender o que vai acontecer. Reparem na forma da célula. A interação entre proteínas das células endoteliais com as proteínas dos leucócitos.
Então o vídeo vai sempre oscilando entre o que é a visão maior, destacada, e uma espécie de zoom nas estruturas que estão entrando em contato, nesse caso as proteínas superficiais de membrana. Então eu estou fazendo esse salto de novo para lembrar sobre a aula passada. Eu apresentei isso em esquema na aula passada com os cortes da membrana plasmática. Eu agora estou mostrando algo muito mais dinâmico. Então eu saio do zoom, mostro a célula, mostro a estrutura celular e volto para o zoom para mostrar como é que essas estruturas, como é que essas proteínas elas interagem. Mais uma vez, leucócito, célula endotelial, espaço extracelular. Nesse caso especificamente, a gente está falando do que há no vaso sanguíneo, vulgo sangue, para quem ainda não pegou. Membrana plasmática, lembra da associação que eu falei para vocês fazerem lá, piscina de bolinhas? Não era à toa. Reparem na movimentação que eu falei com vocês que acontece na célula. Essas são estruturas dinâmicas, esses receptores, eles se modificam. Olha o colesterol aí. Agora a gente cortou e a gente está vendo a bicamada lipídica. Lembra do colesterol? Está exatamente como a gente viu na aula passada, só que agora em movimentação. Reparem que há uma diferença, inclusive, entre movimentação onde há ou onde não há a presença de colesterol. Proteínas para interação. Vocês vão ver nomes dos mais variados, não se preocupem com os nomes nesse momento. Mais um exemplo de proteína integral de membrana. Se vocês me verem começar a dançar aqui, rola uma musiquinha de fundo que eu provavelmente vou deixar ela bem baixinha, tá? Mas é vício já, 200 anos assistindo o vídeo. O que vocês acham que vocês estão vendo aí? Essa é uma visão interna da célula, como se você estivesse mergulhando na célula e olhando para cima. Assim, pensa na lógica do mergulho mesmo. Snorkel, óculos, pé de pato. Então você mergulhou na célula, agora você está nadando na direção do fundo da piscina, do mar, e agora você olha para a superfície da água. Então o que você está vendo ali na superfície da água são estruturas filamentosas que nascem no vídeo passado. Eu mostrei para vocês como citoesqueleto. Então agora a gente vai começar a não apenas ver as funções, mas as estruturas que eu comentei na aula passada. Citoesqueleto é uma das que vão ter o maior destaque, que vocês já vão perceber por quê. Olha a estrutura de ligação entre os filamentos, entre as proteínas do citoesqueleto lá em cima. É como se eu estivesse fazendo uma trama de fato. Lembra do exemplo que eu dei em relação à estrutura de uma parede em determinado momento do vídeo passado? Isso que a gente está vendo aqui é uma espécie de estrutura nesse sentido. Forçando muito a barra, quem já ouviu falar de malha pop que você coloca no piso, é isso. Você não faz ideia do que eu estou falando, dá um Google aí que você vai perceber. Agora, vamos continuar no mergulho que eu falei com vocês. Então, colocamos mais pezinhos no cinto e estamos mergulhando mais profundo. O que a gente está passando do nosso lado são os arcabouços proteicos de fato da célula. Citoesqueleto, mais uma vez. Olha, tudo isso que vocês estão vendo aqui são os citoesqueletos, com, inclusive, uma lógica de estruturas que reforçam o encontro. Aqui a gente está vendo agora a polimerização que eu comentei com vocês na aula passada. Então, é um processo extremamente dinâmico. Vocês estão vendo, de fato, parte do citoesqueleto se formando. E isso é, sim, muito rápido, muito dinâmico, dependendo do tipo celular. Da mesma forma como a remodelagem desse citoesqueleto também tem que ser bem dinâmica. Então, eu tenho determinados fragmentos onde eles vão ser cortados, eu vou ter outros onde eles vão ser reforçados. Da mesma forma como eu tenho a polimerização, eu vou ter a despolimerização. E eu tenho, como a gente também chegou a ver, estruturas diferenciadas. Então eu tenho filamentos de actina, mas eu também tenho os microtúbulos, que são estruturas mais fortes, como se fossem as colunas de uma casa. Olha a despolimerização dele aqui nesse momento.
Então vocês provavelmente já viram vários memes disso daqui. Isso é simplesmente uma vesícula sendo transportada dentro da célula. Então isso não é a molécula de endorfina sendo carregada, ou não necessariamente é, melhor dizendo. A gente tem várias dessas moléculas que, é claro, elas não andam no sentido humano do andar. Elas são moléculas que têm a capacidade de interagir com outras moléculas, normalmente com moléculas energéticas, e a partir dessa interação com o ATP, elas vão modificando o seu estado da proteína, e essa modificação de estado, mediante a interação com outra proteína ou com outra moeda energética, faz esse movimento. A gente tem algumas nas células. Esse daqui é um dos tipos que está associado ao transporte ativo de moléculas dentro da célula, beleza? O que eu estou transportando aí, Aida? Depende da célula que a gente está falando. Se fosse um neurônio, poderia ser, por exemplo, partes de um neurotransmissor. Se a gente está falando de um leucócito, a gente está falando de outras moléculas. O que o linfócito ou o leucócito produzem? Um monte de moléculas. E eu já estou fazendo aqui um gancho com o que eu falei com vocês que eu ia fazer sobre uma interação entre o que a gente está vendo e o Covid. Vocês provavelmente, no contexto da discussão do SARS-CoV-2 e da Covid, vocês provavelmente já estão ouvindo falar de citocinas, linfocinas, respostas para vacina. Então, essas moléculas são nomes variados para moléculas que células do sistema imune produzem. Em determinado momento, elas vão ser chamadas de citocinas, quando elas são mais generalizadas em relação a quais tipos de células produzem. Em outros momentos, elas vão ser mais chamadas de linfocinas ou interleucinas, quando elas dizem mais respeito a uma comunicação especificamente relacionada com a resposta imune. Beleza? Eu dei uma pausa aqui, isso que vocês estão vendo é a mitocôndria, como acabou de aparecer a legenda ali. Então a gente parece uma minhoca, não é uma minhoca. A gente tem uma movimentação associada à mitocôndria dentro da célula, e a própria quantidade de mitocôndrias, a maneira como elas se distribuem na célula também vai ser diferente. Diferente de acordo com o quê? Com o tipo celular. Então se a gente está falando de um músculo, existem vários tipos de fibras musculares. Se a gente está falando de uma fibra muscular cuja função está mais relacionada a uma atividade aeróbica, ou seja, mais dependente da presença de oxigênio, a gente vai ver uma quantidade de mitocôndrias, e isso inclusive pode ser treinado de maneira diferenciada, embora tenha um componente genético para variar. Então a gente está falando mais uma vez de um balanço entre genética e ambiente, o ambiente sendo representado por treinamento nesse momento. E por que eu fiz esse salto? Porque isso também é importante para a gente entender que quando eu viro para vocês e falo que pertence à dinâmica do mundo físico, que isso está associado a algo que a gente precisa entender da maneira mais simples possível, é porque algumas dessas coisas a gente pode manipular em verdadeiro sentido. Então, eu consigo aumentar a quantidade de mitocôndria presente em determinados tipos de célula do meu corpo de acordo com o protocolo de treinamento que eu realizo. E o contrário também é verdadeiro. A diminuição da quantidade de mitocôndrias também é possível, viável e fisiológica de acordo com o tipo de treinamento que eu estou realizando ou com a ausência desse treinamento. Beleza? Aqui a gente está vendo os centríolos. São aquelas estruturas que vocês provavelmente viram lá no ensino médio, que estão relacionadas à organização do processo de divisão celular, à produção de proteínas que vão guiar o material genético. Esses são os poros da carioteca, ou seja, do envelope que protege o núcleo. Essas minhoquinhas, entre muitas aspas, que vocês estão vendo saindo, são os RNA mensageiros. E o que está se colando neles ali agora são os ribossomos responsáveis pela síntese de proteína. Isso que vocês estão vendo em amarelo parecendo um cocôzinho, não tem outra semelhança, são as proteínas, os primeiros pedaços das proteínas que estão sendo produzidos. Essas proteínas vão passar por etapas outras de produção ou de modificação, de processamento, que é o termo técnico que a gente dá. Isso vai ser representado mais uma vez. A gente está fazendo essa produção agora dentro de um contexto do retículo endoplasmático. Ali dentro eu vou poder pegar várias dessas pequenas proteínas e torná-las proteínas maiores, ou seja, eu posso adicionar subunidades a essas proteínas, ou eu posso estar representando aqui receptores relacionados à membrana plasmática. Sim, isso vai sair daqui do retículo endoplasmático e vai trafegar pela célula. Então eu posso sair do retículo endoplasmático e ir na direção do complexo de
Golgi. No complexo de Golgi eu vou ter um outro processamento, então eu posso ter a adição de lipídios, eu posso ter a adição de carboidratos, eu posso ter a modificação em outros níveis e a associação em outros níveis de outras proteínas. Então eu vou ter processamento proteico. Alguns de vocês talvez vão encontrar isso com o nome de processamento pós-traducional, da tradução mesmo, daquele dogma lá. Eu ainda não falei sobre isso com vocês, mas a gente tem essencialmente uma lógica de replicação ou duplicação do material genético, transcrição e tradução. Transcrição é quando eu pego o DNA e transcrevo ele para o RNA. Do RNA para a proteína a gente fala em tradução. Fiquem tranquilos, porque eu vou pegar tudo isso que eu falei aqui agora e vou explicar em detalhes. Eu só estou dando uma introdução mínima para que eu possa falar de determinadas coisas que estão aparecendo aqui no vídeo sem que vocês não tenham conhecimento ou base alguma, beleza? Mas eu vou falar sobre tudo isso que eu estou falando aqui com mais calma. O objetivo desse vídeo, fazendo esse disclaimer, é essencialmente de mostrar a dinâmica de funcionamento da célula para vocês, beleza? Reparem as vesículas que eu falei, que estão saindo do retículo endoplasmático. Nossa vesícula continua em movimento, incansável. Complexo de Golgi. Reparem a lógica das vesículas chegando ao complexo de Golgi, sofrendo processamento relacionado e saindo do complexo de Golgi e indo na direção da membrana plasmática. Mais uma vez a vesícula. Isso que a gente está vendo aqui é, ao mesmo tempo, um processo que a gente chama de plasmocitose ou de exocitose, ou seja, algo que eu estou tirando de dentro da célula e jogando do lado de fora da célula, mas junto com aquelas moléculas que saíram logo no começo, deixa eu voltar aqui só um instante para vocês verem, junto com essas moléculas que saíram aqui, ó, nesse momento, essas moléculas que eu estou falando, a gente também vai ter proteínas relacionadas à membrana. Essas proteínas aqui foram produzidas a partir da informação, então bem devagar. A informação para produzir essas proteínas estava onde? Estava no núcleo. Onde precisamente no núcleo? No nosso material genético, no nosso DNA que estava lá. Que eu já falei que eu vou falar especificamente, vamos passar a organização do DNA, então não se preocupe com isso. Mas a lógica básica é que a informação para a produção dessas proteínas estava lá no DNA. Só que lá dentro do DNA eu não tenho as estruturas necessárias para a produção das proteínas. Então o que eu faço? Eu pego essa informação que está lá no DNA e eu transcrevo essa informação para um material que pode sair do DNA. É como se eu estivesse pegando, eu dou sempre esse exemplo, como se eu estivesse pegando uma receita para fazer, sei lá, um prato maravilhoso na casa da minha avó, na casa de alguém que tem, mas que eu não posso tirar o livro de receitas da casa de jeito nenhum, porque é a relíquia de família. Então o que eu faço? Hoje em dia seria mais fácil você pegar o celular e tirar a foto, né? Beleza. Mas colocando aqui no exemplo para poder fazer mais um teatrinho, você vai pegar aquele livro, vai abrir a página onde ele está, vai pegar um papel do lado e vai transcrever a informação que está ali. Essa é a lógica que a gente está usando aqui também. Então eu vou pegar essa informação que está lá no DNA, tem todo um processamento específico para que essa transcrição ocorra, mas a transcrição vai acontecer e vai sair do núcleo. Vai sair por aqueles poros da carioteca que eu mostrei. Esse RNA mensageiro vai ter uma organização, uma sequência específica de acordo com as proteínas que a gente precisa produzir. Os ribossomos, existem vários tipos em diversas localizações e em quantidades diferentes. Então eu vou ter polirribossomo, unirribossomo, ribossomos aderidos à parede do próprio retículo endoplasmático. Vocês chegaram a ver isso lá no ensino médico com a nomenclatura de retículo endoplasmático rugoso. Então, todos esses mecanismos vão ser relacionados com a produção de proteínas. Então eu vou pegar esse RNA mensageiro e a partir da informação que estava lá no DNA, que agora está nele, no RNA mensageiro, eu vou produzir essa proteína. Que proteína é essa? Depende de que tipo de informação a gente precisava. O que eu quero trazer para aqui agora? Que eu posso ter a codificação de proteínas que devem estar na membrana.
Como assim, Aida? Algumas proteínas vão ser a produção de determinadas proteínas vão ser estimuladas a partir de informações diversas. Me dá um exemplo, quando a gente treina, quando a gente faz musculação, o nosso objetivo é fazer o quê? É aumentar o volume da célula muscular. Como é que a gente aumenta o volume? Tem toda uma treta de aumentar a quantidade de células, célula satélite, isso é outra complicação. Não, eu não vou abordar isso agora. Um dia eu posso fazer um vídeo sobre o assunto, mas aqui agora a gente está falando de hipertrofia, aumentar o volume dessa célula muscular. Como é que a gente aumenta o volume? Aumentando a quantidade de proteínas contráteis especificamente, mas não apenas, que essa célula muscular tem. Qual é o estímulo que eu dou para isso? O treino, a carga. E aí tem toda uma questão de qual é o melhor estímulo, se é volume, se é tempo sobre carga, isso é outra coisa também, mas a lógica básica é que quando eu faço a atividade física a partir de determinado tipo de quantidade, digamos assim, de exercício que eu faço, essas modificações no metabolismo da minha célula muscular vão estimular o núcleo a produzir mais proteína, a produzir mais RNA mensageiro que codifica mais proteína. Que proteínas? Miosina, actina, troponina, tropomiosina e por aí vai. Então eu tenho um monte delas. Se você não faz ideia do que eu estou falando, a lógica não é, obviamente, ensinar fisiologia muscular, é dar um exemplo. Vários outros exemplos, hormônios fazem isso. Então, se eu tenho que ter uma resposta maior, por exemplo, a própria glicose, então eu tenho como aumentar a quantidade de transportadores de glicose que eu tenho na superfície da célula. Tudo isso acontece através da interação entre sinais do meio extracelular, que nesse caso eu estou dando um exemplo. No treino, são alterações dentro da célula, alterações na fisiologia da célula. No exemplo do hormônio, são interações que a célula vai ter com hormônios que foram produzidos, que entram em contato com receptores que podem, por exemplo, estar na membrana plasmática e que vão desencadear uma série de alterações que vai fazer com que a minha célula aumente a transcrição de RNA mensageiro que vai ser traduzido em mais proteínas, beleza? De novo, eu vou voltar a esses temas, não fiquem surpresos com a quantidade de informação. Quanto mais eu falo disso para vocês, mais natural a informação vai ficar, mais fácil vai ser para a gente entender isso mais adiante, beleza? Já está terminando. Agora a gente vai dar uma passada mais ou menos rápida para vocês entenderem qual é o objetivo do vídeo. Fiquem atentos. Interação entre as duas células. Proteína G é um outro tipo de proteína que tem uma importância enorme em cascatas de sinalização internas. Reparem. Liguei as duas células endoteliais e o leucócito, aumentei a adesão entre elas. Olha o que vai acontecer. O leucócito que estava rolando adere, tem uma sinalização, olha a mudança de forma que essa célula tem. O que aconteceu? Essa que era uma célula volumosa, ela passa a se achatar de uma tal forma necessária para que ela possa passar entre essas duas células endoteliais. Mas isso implica numa alteração celular, numa alteração especificamente de citoesqueleto extremamente impressionante. Foi por isso que na aula passada eu dei a ênfase que eu dei e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para a gente conseguir entender o tamanho, a dimensão que essas alterações são capazes. Então, galera, o objetivo era exatamente esse, assim, de mostrar para vocês como é que é a dinâmica interna da célula. Eu vou colocar mais alguns artigos, uns cards mostrando as relações entre algumas das organelas que eu falei aqui hoje e algo mais relacionado com a psicologia, mas a lógica hoje era realmente mostrar para vocês a estrutura. É como se a gente estivesse dando
não é como se estivesse dando. A gente fez uma viagem virtual, o momento é bastante apropriado para falar em viagem virtual. A gente fez uma viagem virtual à parte interna da célula, a como a célula se organiza internamente. E isso é muito bacana, se a gente consegue manter essa lógica em mente, isso vai ser muito bacana para a gente poder fazer o salto para o próximo tema, que é núcleo, organização do núcleo, DNA, organização do DNA, cromossomos, cromátides, tudo isso vai ser nos próximos vídeos e vão ser uma sequência natural do que a gente acabou de ver aqui. Beleza? Que a força esteja convosco. Fui!